Sejam muito bem-vindos ao ImpulseCast. O podcast que traz histórias que inspiram e insights que transformam. Eu sou a Luana. E eu sou a Edna, e juntas nós conduzimos aí umas conversas bem legais, né, Lu? Isso mesmo, muito bate-papo, conteúdo, marketing, vendas, desenvolvimento pessoal e muita coisa boa, né, Edna? Lu, vamos fazer assim vamos agora assim, bem bate-pronto. 5 nomes que já passaram aqui, vai lá, um de cada. 5 nomes. É. Eu vou pensar aqui. Delmira Ramos, presidente da Associação Comercial. Alcione Pipoteca. Nós tivemos Toninho Vancher, deputado federal. Carol Costa. Carol Chabe. Demira Graçano. Já que a gente está falando sobre isso, Edna, legal, a gente já falou alguns políticos, né? E já passaram vários aqui, né? Prefeito aqui de Fazenda Rio Grande, enfim, vários políticos já vieram até aqui. E também agora, vocês bem sabem que a gente está aí num período de eleição, um período de campanha eleitoral, e faz todo sentido a gente estar trazendo essas pessoas para estarem aqui falando um pouquinho, contando da sua história, e por que não fazendo uma campanha também, não é verdade, Edna? Exatamente, né, Lu? E assim, né, vamos começar essa caminhada trazendo esses nomes. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar, entra lá no YouTube da TV O Repórter, no PulseCast, manda pra gente, né? Ou nas redes sociais, e a gente vai estar fazendo bate-papo e vai também estar perguntando ao vivo, né? Isso mesmo. Então, de agora até o finalzinho ali de setembro, vai ter aí praticamente só convidado que está aí, né, no período de eleição, de candidatura e período, né, que é um período bom, né, até para a gente conhecer um pouco mais sobre os candidatos, entender um pouquinho mais sobre política. Eu, particularmente, confesso que aqui no podcast eu aprendi muito sobre política, muito. Exatamente. E Lu, posso confessar? Claro. Eu adoro essa época de política. Você gosta, né? Eu gosto. A Edna vai contar um pouquinho depois, que essa já foi até candidata, né, Edna? 2016. Faz um tempinho. Mas eu gosto. Hoje ela vai contar um pouquinho. Mas você sabe que eu cheguei à conclusão, mas antes de falar da minha conclusão, só vou abrir um parênteses antes que eu esqueça. www.orepórter.pr, né, Diego? Confirme para mim. O site do Repórter. O repórterpr.com.br. Você pode acessar qualquer horário do dia que agora está passando em PulseCast. Vários episódios. Se você não assistiu, fique ligadinho. E também no nosso YouTube, em PulseCast, você encontra todos os nossos programas. E também no Spotify. Já subiu todos, Edna? Estamos em fase de atualização. Tem alguns ainda pendentes, mas a grande maioria está lá. Exatamente. Uhum. Mas eu ia falar o seguinte, que eu cheguei à seguinte conclusão, que eu acho que a veia dos Tortato, além de uma veia muito comercial, tem uma veia política muito forte. O tio Paulo, que é o meu tio, irmão do meu avô, inclusive ele foi vereador em Mandirituba, bem naquele período em que teve a separação, né? Uhum. Fazenda Mandirituba. Então, o último mandato dele, que naquela época era 6 anos, foi lá em Mandirituba. Daí, quando a fazenda emancipou e tal, ele não continuou. Aí, eu também tinha essa ele questão. Foi o primeiro a estar na política da tua família? Que eu sei, sim. Uhum. Aí, em 2016 também, eu acabei, né, estando mais envolvida diretamente. Também tem um outro primo meu que já se envolveu. E hoje estamos com uma prima aqui também, né? Hoje é tudo parente aqui. Siamo tutti parente. Apresente quem tá, já que ela é tua parente. Bem-vinda, Amália Tortato. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Eu não sabia desse teu tio que já tinha sido vereador, que legal. O tio Paulo. Você já tinha me contado que você tinha sido candidata, né? Uhum. E eu não sabia do teu tio. Me chamo tutti buona gente. Tutti buona gente. Você está vendo que você está bem hoje, Não é italiano? Não, só isso, acabou. Decorou as frases. Né? Uhum. Vocês são primas mesmo? De qual grau? Ou é um pouco mais longe? É um pouco mais longe, né? Eu costumo, quando me perguntam assim, eu costumo dizer que os Tortato que estão no Brasil são todos parentes. Né? Até uma das nossas primas, a Adriana, escreveu um livro contando a história da vinda dos Tortato aqui para o Brasil. Então, se a gente for voltando as gerações, em algum momento a gente se encontra, né? Uhum. A gente tem ali um parentesco. Mas os Tortato daqui de Curitiba, especialmente, o parentesco comigo é um pouquinho mais distante. Mas eu chamo todo mundo de primo. Falou que é Tortato, já estou chamando de primo. Mas a maioria dos Tortatos mora para cá. Você também morava aqui ou não? Tem um grupo de Tortato que foi ali para o Umbará, Campo de Santana. Tem um grupo que foi para Água Verde, né, aqui em Curitiba. A família do meu pai foi para Santa Catarina.
Então tem alguns tortados lá em Santa Catarina. A do meu pai foi para Caçador. Mas eu sei que tem mais uma cidade em Santa Catarina, agora me fugiu o nome, mas tem mais uma cidade em Santa Catarina que também tem uns tortados lá, tem até um hotel tortato, não sei o quê. Mas a do meu pai ficou mais em Santa Catarina. Depois ele acabou vindo para o Paraná, para o interior, que é a minha cidade, onde eu nasci, Telemaco Borba. Aí ele acabou indo para lá para trabalhar, e aí conheceu minha mãe, casou e daí ficou todo mundo por aqui. Daí eu sou mais uma tortaça daqui do Paraná. Entendi. Entendeu? E, desculpe perguntar, já que eu tô, né? Tô cheia de dúvida aqui. Como que vocês se encontraram daí? Acho que foi nos encontros, né? Encontro da família mesmo. Porque eu fazia lá na Encanto das Areias o encontro dos tortatos, daí vinha tortato de tudo quanto é canto, e os tortatos lá da Itália que não via, mandava a carta para ler-se no evento. Ah, que bacana, que legal. Sim. E daí foi aí que eu conheci a o nicho ali do tortato e a Tortatolândia, que tem um lugar aqui no Campo de Santana, né? Que é enfim, eu sempre falo, pode bater em qualquer casa ali, em qualquer porta que... É tortato. Pode perguntar, tem tortato? É tortato? Conhece o tortato? Conhece, todo mundo ali é tortato. Que bacana, que legal. A Tortatolândia. Sei. E aí eu comecei a acompanhar, só fazendo uma introdução, né, respondendo ali, daí eu comecei a acompanhar o trabalho da Mária, dela foi candidata a primeira vez a vereadora, daí foi a reeleição, né, nessa última eleição, e daí eu acabei começando a acompanhar, a gente acabou começando a conversar mais e tal, né, e assim, o bacana é que eu até tava falando hoje com uma amiga minha, eu falei, olha, indiferente do período e tal, eu sempre que às vezes eu falava assim, Mária, quero passar no gabinete, porque de repente veio alguma ideia, ou enfim, quero entender melhor sobre alguma situação, ela abria as portas e tava eu no gabinete, eu já nem gosto. Quase não gosto. Já nem gosto. Você ia visitar bastante área, então? Fui algumas vezes lá no gabinete. Fui algumas vezes lá no gabinete. Que bacana. E hoje, então, você está vereadora, porém, agora afastada por causa da campanha. Isso, não precisa se afastar, sabe? Não precisa. Não, eu precisei me afastar da secretaria. Eu fui secretária de Curitiba por 1 ano e 3 meses de desenvolvimento humano. Aí da secretaria eu precisei me afastar, porque daí na secretaria eu era ordenadora de despesa. Aí não pode, a legislação eleitoral não permite. Então me afastei e voltei para a Câmara, voltei a ser vereadora, né? Que eu estou no segundo mandato, como a Edna falou. E aí para concorrer eu não preciso me afastar da vereança. Então eu continuo vereadora e concorrendo a deputada estadual. Mas daí você pode participar mesmo como vereadora, você pode estar ali participando da tua agenda, dos teus compromissos, não precisa... Posso. Eu tenho que cumprir as minhas obrigações como vereadora, né? Então participar das sessões, das comissões, mas fora desse horário eu posso fazer campanha tranquilamente, dentro da lei, tudo certinho. Porque eu não faço nada errado, eu faço tudo certinho. Tá certo. Então tudo dentro da lei dá para fazer. Que bacana. Eu achava que tinha que se ausentar 100%. Eu também, até hoje, a hora que você me perguntou, né? Eu até falei, eu acho que agora ela tá afastada. Eu não sabia que tinha essa possibilidade. Não precisa. Mas vamos falar agora um pouquinho dos trabalhos que você já fez ali enquanto vereadora, né? Vamos começar, assim, falando de uma área que eu acho que é bem importante, né? A parte do comércio, porque eu sei que você já teve projetos bem importantes que ajudaram os empresários, os comerciantes, né? Você quer falar um pouquinho pra gente? Vou contar um pouquinho. Deixa eu só fazer uma breve introdução, né? Fora os primos lá, os tios da Edna e a Edna mesmo, eu não sou de família de político, né? Então minha família não tem nenhum político, eu venho da iniciativa privada, eu fui comissária por muito tempo, até hoje eu saí do gabinete e esqueci meu lenço. Eu estava lá na Câmara, fui sair e esqueci meu lenço, mas eu ando sempre com um lencinho, que é uma marca registrada. Então, enfim, eu venho da iniciativa privada. E desde o começo do mandato, eu gosto de fazer política, e eu acho que os políticos deveriam fazer isso mais, escutando as pessoas, né? Então, desde o começo do mandato eu faço isso, de escutar, de entender onde estão as dificuldades e tudo mais. Eu sempre falo, o político não é um gênio, né, que está sentado no gabinete com todas as soluções de todos os problemas do mundo, né? Se tentar resolver os problemas dessa forma, certamente vai dar errado, vai errar. Então, eu sempre gostei muito de escutar. E de estudar também, sempre fui muito de estudar. E essa questão do comércio que a Edna está falando, era uma legislação que existia em Curitiba desde 1994. Tinha uma lei em Curitiba que determinava que horas o comércio podia abrir e que horas tinha que fechar. Então, bizarro, né? O poder público dizendo para o comerciante que horas ele tem que abrir e que horas ele tem que fechar. A Edna, que já teve comércio, né? Quem melhor do que você, que é a empresária, que é a comerciante, para saber que horas o teu cliente quer ser atendido, que horas você consegue atender melhor o seu cliente. Então, a gente conseguiu, depois de 30 anos, né, que o setor comercial estava tentando tirar essa lei de vigor, a gente conseguiu revogar
no final de 2022, a gente revogou essa legislação. Aí hoje, o que acontece? E que é importante sempre deixar claro, a gente não obrigou o comerciante a abrir 1 hora e fechar outra hora. Não, a gente deu liberdade. Se o comerciante quiser abrir às 6 da manhã e fechar meio-dia e não abrir mais durante aquele dia, ele pode. Se ele quiser abrir 10 da manhã, fechar 10 da noite, ele pode. Então, o comerciante ficou livre, porque eu entendo que ninguém melhor do que o próprio empresário, do que o próprio comerciante, né? O maior interessado é ele, né? De saber os horários para atender o seu cliente. E eu gosto de falar, Edna, que essa é um trabalho que a gente fez, um projeto que a gente fez, que não só beneficia o comerciante. A gente tem o costume sempre de olhar para o lado do comerciante, né? Agora ele tem liberdade para abrir e fechar o que ele quiser. Mas eu gosto também de olhar para o lado do cidadão comum, que hoje pode ser atendido em qualquer horário, né? Porque qualquer horário o comércio pode estar aberto. Antes ele só tinha essa opção no shopping, né? Então só podia ficar até mais tarde. O único comércio que ele poderia encontrar aberto até mais tarde era o shopping, ou em períodos de exceção, como Natal e outros períodos, assim, né? Dia das Mães, que os comerciantes faziam um esforço gigantesco para conseguir abrirem até mais tarde. Precisava de autorização, não sei de quem, precisava de 200 coisas para conseguir abrir até mais tarde. Então, fora esses períodos, o próprio cidadão também não conseguia ter acesso, né? E aí, o que eu falava muito quando a gente defendeu esse projeto lá na Câmara? É um projeto que tem o potencial de gerar emprego, porque se o comerciante quisesse, se você quisesse ficar com a tua loja aberta das 6 da manhã às 10 da noite, o que você ia ter que fazer? 2 turnos. 2 turnos, ia ter que contratar mais gente, né? Então, se você quer fazer 2 turnos, vai ter que contratar mais pessoas, então tem o potencial de gerar emprego. Eu falava muito também do turista. O turista vem visitar a nossa cidade, né? Aí vai passear na Rua 15, que é um cartão postal da cidade, num domingo, encontra todas as lojas fechadas, porque tinha uma lei que não permitia a loja abrir. Ou vai almoçar num restaurante em Santa Felicidade, e quer dar uma passeada ali pela Manuel Ribas, encontra todas as lojas fechadas, porque não podia abrir. Então, tem a questão do turismo, tem a questão da segurança. Quanto mais gente na rua, se você for para fora do Brasil, faz tempo que eu não vou para a Argentina, né? Quando eu era comissária, eu ia mais. Mas Buenos Aires, por exemplo, tinha lá a Rua Florida, que é um calçadão parecido com a nossa Rua 15. Você podia andar lá 10 horas da noite, restaurante aberto e as lojas todas abertas. As pessoas na rua têm vida. Isso traz segurança junto. Então, tem uma quantidade de coisas acessórias, vamos dizer assim, que vem junto com um projeto desse, né? Então, os projetos que eu defendo e que eu faço, eu gosto de defender e fazer projetos que realmente mudam a vida das pessoas, que tem algum impacto, né? Não projeto só para tirar foto e dizer que fez, esses eu não gosto. Esses eu nem brigo. É bem isso aí. Mas complementando o que você falou, eu não sabia que tinha essa lei, né? Uhum. Não faz tantos anos que eu descobri, até porque foi depois que caiu. Você falou 2022. Uhum. E eu fiquei pensando assim, não, eu nunca ouvi falar disso aí, é algo... Então quer dizer que eu tenho o meu comércio e que eu não tenho livre, né, arbítrio de escolher se eu quero abrir tal horário. Então, isso realmente é tudo o que você falou e mais um pouco, né? Sim. O próprio empresário pode fazer o horário dele, ele pode, conforme a demanda, nesse período, né, de acordo com a sazonalidade, é um período onde eu posso ampliar o meu horário, né? No verão eu posso ampliar, no inverno, de repente, eu posso diminuir um pouco. Exatamente. E, com certeza, a segurança, né? Com certeza. Os comércios abertos, tudo isso gera mais segurança para aquele ambiente, né? Até a hora que o pessoal sai do trabalho, vai caminhar, né? Faz total sentido. O meu sonho em Curitiba é que ali na Rua 15 a gente ainda tenha um polo gastronômico, né? Junto com todas aquelas lojas que tem lá na 15, para ficar uma coisa, até para remeter a esse ambiente que eu comentei com vocês da Rua Florida lá em Buenos Aires, né? Que pelo menos há muitos anos atrás era bonito e era animado, né? Hoje eu não sei como é que tá, mas... Porque quando você pega aquela feira que tem na Praça... Osório? São em algumas épocas do ano que Isso. tem. Tá sempre bem movimentado, né? Pois é. Pode ser porque de vez em quando que tem, mas pode ser que, de repente, se realmente tivesse um polo gastronômico, daria super certo, pois né? Quem sabe um dia, né? Uhum. Mas que bacana. Antes que você me fale, gostei da ideia do polo gastronômico. Né? A Edna, com a veia empreendedora dela, já vai abrir um... capaz da Luana já abrir um... Ela ia degustar, acho que mais, né? Você gosta de cozinhar? Não, muito.
Pessoal, a gente estava conversando hoje aqui que nós vamos fazer um formato diferente. Hoje eu vou entrevistar. Ah lá, virou agora. Não muito, mas eu também não vou me apertar. Se eu tiver que fazer qualquer coisa na cozinha, eu vou me virar e vou conseguir fazer. Vou me pronunciar agora. Diga. Ela faz festa lá no Emagrecentro e ela prepara uns pratos que são muito bons, que todo mundo pede receita. Para de falar que você não é... Não, mas assim, eu não tenho hábito de cozinhar todos os dias. Por que não temos um restaurante de Emagrecentro no centro de Curitiba? De repente, com receitas da Luana. Como é que é? Eu vou falar para você. Agora nós lançamos o desafio das receitas com os clientes. Então, os clientes fazem receita, tem um jurado que vai degustar, então é bem bacana. É eleito o primeiro, segundo, terceiro colocado ali, né? Lugar bem legal. O que você acha, Edna? Ela faz os pratos, você chancela, diz que já que você é uma degustadora, segundo Luana. Faço de publi ainda nas redes sociais. Faz publi nas redes sociais. E a gente tem o nosso primeiro restaurante do Polo Gastronômico. Aí, ó. Luana, você que tem a tua veia empreendedora aí. Mas daí do lado a gente já tem que fazer um outro formato e assim a gente vai mudando, né? Assim, um mais light, outro não tanto. Assim, para agradar todo mundo. Isso aí, né? Mas eu vou voltar aqui. Mas antes de voltar, já que a gente deu uma saída do assunto, eu quero só falar que o desafio Bruna Lacerda da semana passada foi cumprido. Não vou levantar aqui porque eu não posso. Mas cumpri, além de ter ido lá, hoje já dei uma ousada aqui. Acho que nem quem tá ali nos assistindo nunca tinha reparado, né, Edna? Luana de camisa, uma coisa diferente. Branca e laranja. Geralmente eu venho num traje, e aí a saia é laranja ainda, não é qualquer laranjinha, é um laranjão. Geralmente você vai me ver de blazer aqui, né, Edna? Levanta um pouquinho pro pessoal ver. Vamos lá. Eu acho que corre um risco. Acho que corre o risco de derrubar a câmera. Derrubar as câmeras. Mas tô de saia laranja. Depois a gente vai colocar uma foto, né, gente? Vamos. Entra no meu Instagram lá, ó. A Luana cumpriu o desafio. Cumpri. E ainda foi só o primeiro encontro, tem mais. Se você não assistiu o episódio da semana passada, assista. Coloca para seguir especialista. Explica Bru. Explica Bru, isso mesmo. Explica Bru. Ela é rolê de imagem. Ela é consultora de imagem. Só que é bem não tem problema. No ao vivo é assim mesmo. Não, acontece tudo. Eu arrumando o microfone e você me joga uma pergunta bem na hora, tá tudo certo, né, Luana? É isso aí mesmo. Então vamos lá. Mas vamos ser de vestido também, caiu. Amália, você até no início, eu gosto sempre de perguntar que com certeza você não nasceu política. Quer dizer, às vezes lá dentro já estava, né? Mas aí você falou que você também foi comissária, né? Trabalhou muito tempo. Trabalhei bastante tempo. Eu sou engenheira mecânica de formação. Você vê, né? Eu vim do interior, de Telêmaco Borba, eu vim para Curitiba para fazer faculdade, fiz engenharia mecânica ali na Federal. Então, sou engenheira mecânica de formação e trabalhei como comissária por mais de 10 anos, quase 15. E passou por várias companhias daí? Não, fiquei só em uma companhia. E daí fiz 2 anos só de voo doméstico, de voo nacional, e depois o restante, quase 3 anos, só fazendo voo internacional. Conheceu bastante lugar. Conheci bastante lugar. Fui empreendedora também, né? Tive em 2011, 2012, eu tive um negócio que na época era inovador. A gente pegou uma van e transformamos numa loja de roupa. E foi bem alto isso aí, ficou um tempo, né? Pois é. Então, você foi a primeira. Uma das primeiras, não fomos os primeiros, mas fomos um dos primeiros. E o que aconteceu? A gente acabou esbarrando em burocracia na época da prefeitura, que não tinha uma legislação que tratasse do comércio com conceito móvel, né? E aí eles acabaram nos encaixando no conceito de ambulante, que lá em Curitiba o ambulante tem dia, hora e local fixo para trabalhar. E eu tinha um negócio com conceito móvel. Daí o que aconteceu, você acha? Não deu certo. Não deu certo. Eu falei isso, né? Mas aí hoje pode ou não? Não pode ainda. Ainda não? Ainda não pode. Essa é uma frustração que eu tenho do meu primeiro mandato, que eu não consegui mexer nessa legislação. A gente ainda esbarra em alguma resistência. Quem tem tá burlando um pouquinho ali, trabalhando, mas sim, burlando. Sim. Tem um lugar fixo, então teria que ser um lugar fixo. Teria que ter um lugar fixo. E daí são aquelas licenças de ambulante que tem ali no centro de Curitiba, tem algumas, né, na Marechal Deodoro, paralela no Pinheirinho com ali, que tem bastante banca também, acho que entra como ambulante. Essas têm licença e estão regulares, né? Mas, por exemplo, pelo amor de Deus, eu vou falar isso, mas não quero que... Eu tô do lado de vocês, viu? O carro dos churros que para na frente da escola e abre a portinha de trás, não pode. Tá irregular, Mas eu não falo disso, que eu não quero atrapalhar a vida deles, eu quero que eles continuem trabalhando. É bem isso aí, né?
A próxima pergunta era exatamente essa, se esses ambulantes assim, né, também não poderiam. Não poderia. Assim, e esse foi um dos motivos que me fez querer entrar na política, sabe? De ver a forma como o poder público olha para quem está empreendendo, para quem está gerando renda. Vocês são empreendedoras, vocês sabem o quanto é difícil empreender, o quanto vocês pagam no imposto, né? Então, se você contrata uma pessoa por 1.000, essa pessoa te custa 2,5, né? Então, a gente paga muito imposto, é muito difícil manter uma empresa aberta. E aí, o poder público olha para o empreendedor e, em vez de falar assim, o que eu preciso fazer para você ficar regular e para você conseguir trabalhar e ganhar a sua vida, não, o poder público vai lá e você não pode ter esse negócio porque nas caixinhas que eu tenho você não se encaixa. Então, se você não se encaixa nas minhas caixinhas, vai para tua casa e você não pode trabalhar. E não dá para abrir uma caixinha nova. Não dá para abrir. A burocracia é muito grande. É uma burocracia muito grande. Então, eu defendo que as pessoas tenham liberdade para trabalhar, tenham liberdade para gerar renda, para empreender, né? Afinal de contas, é muito melhor uma pessoa com autonomia trabalhando do que uma pessoa pendurada num bolsa qualquer coisa, dependendo do governo, e custando para todos nós, né? Porque todos nós pagamos esses bolsa tudo que existe. Né? E gerando emprego, né? Muitas vezes gerando emprego. E só para deixar claro, para as pessoas não acharem que eu sou malvadona, né? Eu não sou contra o Bolsa Família, eu sou contra o formato que ele existe hoje, né? As pessoas não têm uma porta de saída. Então, a pessoa pode ficar 10 anos no Bolsa Família. Não foi para isso que o Bolsa Família foi criado. O Bolsa Família foi criado para apoiar famílias e pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Mas essa pessoa precisa ter uma porta de saída. O governo não pode só ficar pagando o Bolsa Família eternamente. Aí, qual estímulo essa pessoa tem para trabalhar, para sair desse assistencialismo e ganhar autonomia? Não tem estímulo nenhum. Assim como em vários países, né, de primeiro mundo, né, existem os auxílios por um período. Se a pessoa ficou desempregada, né, tem alguns que auxiliam até quando a mãe ganha nenê, além do dela, mais um, e aí assim vai. Mas realmente. Mas não dá para ser uma coisa eterna, tem que ter uma porta de saída. Até para motivar, o que você falou, motivar a pessoa, né? Exatamente. Que o Bolsa Família seja, eventualmente, ideias, atrelado a um curso de capacitação, atrelado a mandar tantos currículos, tentar tantas, sei lá. Ou a um período específico, né? Onde subentende-se que a pessoa está se reenquadrando para voltar ao mercado de trabalho, né? Acho que a primeira alteração que teria que acontecer no Bolsa Família é o período específico. Não dá para ser eterno, né? Essa seria a primeira alteração que eu faria no Bolsa Família. E a segunda seria colocar algum estímulo para que essa pessoa se qualifique, enfim, entender por que ela não... Por que você não está no mercado de trabalho? O que aconteceu? Não vai ficar aqui eternamente mamando na teta do governo, né? Então, vai ter que dar um jeito. O que você precisa para dar o próximo passo? Enfim, eu acho que essa que é a função do governo, sabe? Não é ficar eternamente com as pessoas embaixo do braço fazendo assistencialismo. Né? Eu defendo que a gente precisa cuidar quando precisa, mas tem que dar ferramentas para a pessoa se emancipar. Isso, para se desenvolver, para evoluir, até né, pensando a nível de país, tudo. Sim, tudo claro. é o processo, né, para a gente sair dessa situação que a gente está. Claro. E aí você, então, foi comissária, empreendedora. E daí resolvi querer mudar o mundo. Quando é que a política entrou na tua vida? Quando que você falou assim, não, agora eu quero entrar para a política, eu quero... Foi em 2016. Eu estava revoltada, eu já tinha passado por essa situação com o meu negócio, e aí eu estava revoltada com o Brasil, com os políticos, né? A Lava Jato estava no auge, então os políticos cada dia com dinheiro escondido num lugar, aquela confusão toda. Eu pensei em morar fora do Brasil, acabei resolvendo ficar para ficar perto da minha família, não queria ficar longe. E aí eu falei, bom, daí eu brinco que minha cabeça de engenheira funcionou, né? Se eu estou revoltada com os políticos e queria ir embora do Brasil, resolvi ficar, o que eu vou fazer? Vou virar política, né? O que qualquer um decidiria. Só que não, fácil. Né? Fácil. Mas foi mais ou menos assim mesmo. Em 2016 eu decidi ficar no Brasil e falei, bom, se esses políticos não sabem o que eles estão fazendo, vou eu lá fazer. Arregaçar as mangas e vou lá. E aí em 2016 eu decidi, aí eu me preparei bastante, li bastante, porque diferente da minha prima Edna, eu não tinha tanto interesse assim em política, né? Então eu tive que aprender do zero praticamente. E aí fui ler, fui estudar, eu falei que eu sou bastante estudiosa, né? Então fui ler, fui estudar. E aí, em 18, eu fui candidata pela primeira vez a deputada federal. Aí, na época, eu não me elegi, o partido também não elegeu ninguém. Depois, em 2020, eu fui candidata a vereadora, daí acho que foi quando a Edna começou a me acompanhar mais de perto. E aí, em 24, eu fui reeleita com o dobro dos votos de 2020. Mas você entrou assim, sem nem
sem nenhum padrinho, né? Sem nenhum padrinho. Não que todo mundo que tá Não. tem padrinho, mas digo assim, tem um conhecido, Não, alguém que de repente te apoiou, nada. nada. Sem conhecer ninguém, com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Até hoje não sei como é que eu consegui me eleger. Foi assim, um trabalho de Formiguinha mesmo. um trabalho das pessoas que estavam próximas de mim, que realmente abraçaram a campanha e foi fazendo aquele esquema de pirâmide, sabe? Uhum. Eu conheço você, daí você Eu me conheço apresenta para os ela, teus e assim, amigos, e assim a gente que foi bacana. E veja, 2020, no meio da pandemia, né? Então ainda... E eu com uma filha pequena. Minha filha tinha 10 meses na campanha de 2020, bem pequenininha, hoje ela está com 6, né? E no fim, a pandemia, nesse sentido, até acabou sendo bom para mim, não me entendam mal, mas até acabou sendo bom, porque eu estava com minha filha pequena, a gente tinha que fazer muita coisa online, então eu conseguia fazer muita reunião, muita coisa online, e com a minha filha do lado. Parava, dava de mamar, Sim. voltava, e assim a gente ia. E aí Uma você também, batalha. no período da campanha, acabou ficando mais próxima e conhecendo um pouquinho mais ela. Eu gosto de acompanhar de perto. E daí, quando eu tenho a oportunidade, tem alguém que abre as portas, tipo, não, né, venha conhecer. Aí, esquece. Aí, eu começo a acompanhar. Agora, né, nessa eleição, agora a gente, né, fora de Curitiba também pode votar em mim, né, prima? Isso aí. Porque antes ela era vereadora, foi reeleita vereadora. Só Agora Curitiba. você está deputada estadual. Estou concorrendo a deputada estadual. Aí o Paraná todo, Sim, né, pode sim. votar em mim. Então, Fazenda Rio Grande, assim, né? E assim Isso vai. mesmo. Não, e daí, ainda assim, tem mais um detalhe, né? Que eu fico só observando, né? Porque, assim, um deslize da malha, a primeira coisa que vão chegar frente. Edna, você viu que a Tortato fez? Então, tô sempre de olho. Verdade. Eu tô sempre acompanhando. Fiscal. O que você achou, Edna? Eu queria. Eu acabei esquecendo de trazer minha versão impressa e eu não achei uma cópia aqui. Mas nós fizemos uma matéria no jornal impresso faz algumas semanas ali, né? Bom, você é mãe, né? Os seus filhos já fizeram o teste do pezinho, então, quando nasce. E tem uma lei da malha que me chamou muita atenção, e chama ainda, na verdade, porque foi a ampliação cobertura, que se diz, enfim... das doenças. Isso, das doenças do teste do pezinho. E aí nós fizemos uma matéria, eu estava tentando abrir ele em formato maior aqui, mas não abriu. E foi assim, lei de Amália salva vidas. Teste do pezinho passa a identificar cerca de 30 doenças, ampliando o diagnóstico precoce, oferecendo mais chance de tratamento para recém-nascidos, e também diminuindo índices de mortalidade, né? Exatamente. Tanto de mortalidade quanto de sequelas, assim, né, que são irreversíveis. Algumas dessas doenças que a gente ampliou deixam sequelas neurológicas e, portanto, também intelectuais, algumas deixam sequelas motoras. Então, ampliar o número de doenças, a gente está salvando vidas, em primeira instância, em segunda instância, garantindo que essa pessoa tenha qualidade de vida, né, e não fique com se diagnosticada, né, o tratamento precoce é a melhor solução que tem ali nessa ocasião. Exatamente. Quantas doenças, então, hoje no nosso teste do pezinho? Passamos de 7, né, que no Brasil Na inteiro... época era 7. No Brasil inteiro é 7, né? E com algumas exceções, Minas Gerais... eu ia falar, tem alguns estados que eles são diferente um pouquinho. Tem alguns que cobrem mais do que o nosso, inclusive, né? Isso, ainda. Minas Gerais cobre mais, a cidade de São Paulo e o Distrito Federal. São as 3 que têm a maior cobertura de doenças. E Curitiba, né? Que a gente conseguiu passar de 7 para mais ou menos 30. A gente fala mais ou menos 30 só para as pessoas entenderem, né? Pô, não sabe nem quantas doenças são que ela aumentou. É porque, assim, algumas doenças têm subtipo. Então, a AME, todo mundo conhece a AME, que é a atrofia muscular espinhal. A AME, ela tem tipo 1, tipo 2, AME tipo 0. Então, algumas doenças têm um subtipo. E aí a gente tem algumas que a gente não consegue especificar quanto subtipo delas existem, sabe? Então, por isso que a gente fala mais ou menos umas 30 doenças. E aí é exatamente isso que você falou, Edna. A gente salva vidas, né? Com essa alteração, a nossa estimativa, e daí olhando as estatísticas de incidência das doenças que a gente conseguiu ampliar, a nossa estimativa é que a gente vai salvar aproximadamente 40 bebês por ano. Então, são 40 famílias, né? 40 vidas que a gente está mudando por ano só em Curitiba. E o meu sonho... quando que foi? Essa lei foi aprovada, foi na campanha de 24, foi comecinho da campanha de agosto de 24, para entrar em vigor em março de 2025.
né? E o meu sonho é que a gente consiga levar isso para o Paraná inteiro, né? Aí a gente está falando de... Em Curitiba eram 20 mil nascidos, 20 mil mais ou menos nascidos por ano. No Paraná, eu não me lembro, mas acho que é umas 140 mil crianças, não vou me lembrar agora. Mas imagine, né? Transferindo isso para o Paraná inteiro, quantas vidas a gente vai conseguir salvar, né? É um projeto que para gente que é mãe, né, enfim, para gente que é mulher, eu acho que a gente tem essa sensibilidade, é um projeto que toca o coração, né? Eu conheci histórias, Edna e Luana, assim, que, cara, não tem como não chorar, sabe? Tem algumas que eu lembro, até hoje, quando eu lembro, eu choro. Na lei, a gente colocou o nome da lei de Lei Heitor e Henri, que são 2 irmãos. O Heitor é o mais velho, o Henri é o mais novo. Os 2 foram acometidos com uma doença que é uma doença genética. Então, o Heitor, que é o filho mais velho, ele só foi diagnosticado quando ele tinha uns 8 meses, mais ou menos. E essa doença específica, se ela não for diagnosticada na hora do nascimento e for feito o transplante de medula, que é o tratamento, até o 3º mês, essa doença tem 98% de chance de matar a criança. Então, 98% das vezes a criança morre. O Heitor é um caso raro de criança que está até hoje vivo. O Heitor está, acho que, com 8 anos, e está até hoje vivo, e fez o transplante depois de 3 meses, que é o indicado. Ele foi fazer o transplante com 1 ano e 1 mês. Até hoje ele está vivo, mas ele vive com muitas sequelas. Ele tem dificuldade respiratória. Essa é uma doença que atinge a imunidade da criança. Então, ele tem imunidade super baixa, não pode sair de casa, não pode ir para a escola, não vive uma vida normal. Fica em casa o dia inteiro. E a mãe, né, fica presa, entre aspas, junto com o Heitor em casa o dia todo. Quando o Henri nasceu, por ser uma doença genética e que pode ser diagnosticada no teste do pezinho, a mãe já fez o teste do pezinho para ver se o Henri tinha. E o Henri também tinha a doença, a mesma doença, é SCID o nome da doença. E aí o Henri fez o transplante com menos de 3 meses, o Henri vive uma vida normal, está indo para a escola hoje com 6 anos. Então, a gente consegue ver na prática a diferença. E até do custo, né? Quanto custou o tratamento do Henri? Um transplante de medula. Quanto custou o tratamento do Heitor? Custa até hoje. Segundo a mãe dele, cerca de 100 mil reais por mês. É muito dinheiro, além do transplante que também foi feito, né? Então, veja o quanto a gente está, não quero ser fria, né, parecer fria, mas o quanto que a gente está gastando de dinheiro num tratamento do Heitor até hoje, e que se a gente tivesse feito o diagnóstico lá atrás e feito o transplante no tempo correto, a gente não estava mais gastando esse dinheiro com o Heitor. E não é só o valor, né? Não é só o dinheiro. Não. Né, toda a economia, no sentido de desgaste, né, emocional da família. Exatamente. E tem várias outras doenças ainda que podem entrar. Várias outras. E sem contar, né, Luana, que a mãe do Heitor e do Henri, que é a Kelly, parou de trabalhar. Porque ela fica em casa o dia todo para cuidar do Heitor. Ela era uma pessoa que trabalhava, que gerava, né? que contribuía para a economia, se a gente for pensar só do lado econômico, e não é o lado que eu olho, mas eu acho que é importante a gente falar também. Era uma pessoa que contribuía. O Heitor poderia ser uma pessoa que no futuro fosse contribuir. Dificilmente ele vai conseguir ir para o mercado de trabalho. Ele não tem imunidade para sair de casa, o Heitor. Então, você veja, 2 pessoas, né? O Heitor e a mãe, que poderiam estar contribuindo e que estão em casa e dependendo desse auxílio, enfim, desse tratamento todo. E como você falou, fora a questão emocional, fora tudo o que vem junto. E a vida do Heitor, né? Que vai ficar limitada a ficar em casa. Eu acho que a gente não pode achar que isso é normal. E não sei quanto complexo é, né? Para a saúde, no caso, aumentar né, significativamente, quem foi, né, de 7 para 30, é uma quantidade muito grande. Mas eu acredito que seja algo, talvez, simples, se a gente for pensar, até, né, no valor. Então, vamos falar, toda a economia que vai ter, né, tudo que todos os benefícios que vai, né, gerar de acordo com o exame do pezinho, abranger cada vez mais doenças. Sabe quanto custa para fazer o teste do pezinho ampliado na rede pública? A nossa estimativa, e daí não é nem das 30, é das mais de 60 doenças que é possível diagnosticar hoje pelo teste do pezinho, aqui no Brasil, pelo menos, aproximadamente R$400. Então, você viu? Por criança, para a rede pública. Isso foi o que eu coloquei no projeto, sabendo que vai custar menos. Mas você colocou 400, fosse para 60 doenças.
para 60 doenças. Hoje tem 30 ainda aqui, né? Mas e não vai custar 400 mesmo para ir 600, porque o poder público acaba comprando de bastante, né? Fazendo um contrato grande e tal. Então, a gente colocou como máximo, assim, eu preferi jogar o valor para cima do que, e ter uma surpresa positiva, vai custar menos do que, né, enfim, jogar o valor para baixo e depois falar, puxa, não temos dinheiro para fazer. Então, eu coloquei R$400, sabendo que não ia custar isso, que ia custar menos, e hoje a gente tem comprovado que não custa isso, que custa mais ou menos metade disso para fazer as 30 doenças que a gente queria. E aí, além de fazer a triagem, porque o teste do pezinho é uma triagem, né? Você faz um primeiro exame e vai dar ali uma triagem se a criança pode ter ou não alguma doença. Tem uma predisposição para ter, em alguns casos, ou às vezes já tem, né? Isso. Tem que fazer, depois desse, tem que fazer um exame confirmatório. Então, incluindo o exame confirmatório, incluindo tudo, não dá os R$400 que a gente colocou no projeto. Então, quer dizer... E salvando vidas, né? Porque é exatamente o que saiu ali. Porque tem muitas dessas doenças que é incompatível à vida, né? Sabe o que se não tratada com tempo, né? E assim, a gente falou aqui do SCID, que tem esse tratamento que é o transplante de medula óssea. Tem algumas doenças que é só uma restrição alimentar. A criança não pode ter contato com determinado alimento. Tem uma das doenças, que é a galactosemia, que ela não pode ter contato com leite materno. Ela não pode ter contato com leite, né? Inclusive com leite materno. E daí você imagine, essa mãe, imagine a cabeça dessa mãe, amamentando a criança, e aí depois de 6 meses ela vai descobrir que a criança tem essa doença, e aí a criança já está com sequela intelectual, porque tomou o leite da mãe. Imagine a cabeça dessa mãe. Acho que não volta ao normal nunca mais, né? Ela vai ficar se culpando para sempre. E daí mas sem saber, na verdade. Sem saber. E qual que era o tratamento? Só uma restrição alimentar. Ela não pode ter contato com o leite, com lactose. Sabe? Então, assim, o que me revolta é que tem algumas doenças que o tratamento é muito simples. E outra coisa que me revolta é as prioridades que o poder público dá para onde colocar o dinheiro, onde colocar o recurso. Eu gosto de fazer uma comparação lá em Curitiba, que é com relação ao zoológico. Curitiba tem um zoológico público municipal que custa aproximadamente 6 milhões por ano. Isso números de 2021, tá? Que foi quando eu fiz o pedido de informação, 2021, 2022. Mas vamos deixar pelos 6 milhões. 6 milhões para manter o zoológico funcionando por ano. Sabe quanto custa para fazer o teste do pezinho ampliado nas 20 mil crianças lá que vão nascer em Curitiba? Não custa. Custa 5 milhões. Né? O pessoal vai falar, nossa, ela é ruim de conta, engenheira, falou que custa 420 mil, dá 8 milhões. É que eu sempre jogo o número para cima, porque não nasce 20 mil crianças em Curitiba, já está diminuindo e não custa R$400. Então, vai. Uma média, um pelo outro, vai dar uns 5 milhões. 5, 6 milhões, vai. 6 milhões ali. Vamos jogar de igual para igual com o zoológico. Eu acho que a gente está errando na escolha de prioridade. Eu acho que esses 6 milhões do zoológico, a gente devia estar colocando no teste do pezinho, né? E, de repente, ampliando cada vez mais. E daí, também para as pessoas não acharem, mas a Amália quer fechar o zoológico, o que você quer fazer com o zoológico? O que eu defendo? Que no zoológico, por exemplo, a gente consegue trazer iniciativa privada junto para manter o zoológico. Faz um parque de diversões do lado do zoológico, eu sempre falo, faz um Beto Carreiro do lado do zoológico, o Beto Carreiro 2, e o Beto Carreiro mantém o zoológico. Tem formas de fazer, de trazer iniciativa privada junto, permitir que a iniciativa privada explore comercialmente o espaço e mantenha o zoológico, né, funcionando. De forma, inclusive, gratuita, se for o caso, para crianças da escola pública, para pessoas de baixa renda, não sei, dá para fazer, tem como fazer. Assim como em outras cidades tem. Assim né? como em outras cidades o morador, o estudante, local, Exatamente. tem o benefício e quem é o turista vai pagar. Em vários países, estados, tem né, isso, gente vai assim. Exatamente. E aí que eu falo que eu acho que a gente não pode se acostumar com essa escolha errada de prioridades. A gente não pode achar que é normal a gente escolher deixar as crianças morrerem porque a gente não faz o teste do pezinho ampliado, porque é isso que a gente está escolhendo como sociedade, né? Quando a gente escolhe as pessoas que estão nos representando, que não estão nem aí para isso, a gente está escolhendo deixar as crianças morrerem e não fazendo o teste do pezinho ampliado. E a questão, às vezes a questão de ampliar ou não é que às vezes a doença é muito rara, né? Então existem poucas probabilidades de ter. Mas eu falo, quando afeta essa pessoa é 100%. É 100%. Entende? Não é, é uma em tantos, né, tantos mil cidadãos, uma pessoa vai nascer com essa doença.
porém, quando nasce, ela é acometida 100%. Né? Então, E é bem aí, delicado. É bem delicado. E daí eu volto na questão do custo, de novo. Mas eu também gosto do zoológico, Amália. Que bom, mas eu não estou defendendo fechar Não, o não, eu zoológico. tô brincando. Não é o fim do zoológico, não é a o fim do pauta. zoológico. Mas daí a gente volta na questão do custo. Custa mais Sim. barato a gente triar todas as crianças que nascem, mesmo que a gente vá pegar uma no ano inteiro, do que não pegar essa uma Com e certeza. depois ter que tratar ela pelo Para o resto da vida, às pelo vezes. resto da vida com um custo muito maior, entendeu? Então, volto para essa questão. Porque E eu não sei como que tá os dados, mas eu vejo que tem aumentado cada vez mais doenças físicas e intelectuais. Muito. Não sei se é impressão minha ou se eu vou atrás desse dado até para trazer para a gente... Boa pergunta. Pra gente analisar. Uhum. Mas eu fico aqui matutando, né? Escutando ela falar. Eu estava lembrando também do dia que nós entrevistamos a Márcia, que a Márcia falou de ações dela na pandemia que fez com que Curitiba não tivesse tantos óbitos como outras capitais. Agora a Amália falando das ações dela, né? Que tá, digamos, salvando vidas, né? E às vezes ainda tem pessoas que falam assim, eu não gosto de política, eu não gosto de... A questão não é você não gostar, mas você tá acompanhando, tá cobrando quem tá te representando, porque uma atitude delas, quantas vidas estão sendo poupadas? Exatamente. Com certeza. Então, assim, sai dessa do tipo, não Entenda, me envolvo, né? não Conheça gosto. um pouco. Exato. Né? Tem pessoas e pessoas dentro da política, assim como em qualquer lugar vai ter. Exatamente. E ela falando e eu matutando aqui, eu falei, cara, a gente tem que estar mais perto do poder público. Verdade. Como cidadã, a gente tem que estar acompanhando É verdade. e cobrando. E eu sou dessas que defendo que as pessoas pesquisem, me fugiu a palavra, que as pessoas pesquisem sobre os políticos, né? E eu gosto de pesquisar, pode pesquisar meu nome, quanto mais pesquisar, mais você vai ter certeza que deve votar em mim. Porque, como eu disse antes, né? Os projetos que eu defendo são projetos que realmente mudam a vida das pessoas, são projetos que fazem a diferença, né? Eu fiz agora, quando eu estava na secretaria, o Olhar que Transforma. Deixa eu só contar mais esse, eu gosto, eu falo um pouco, né? Vocês viram. Acho que é de família, gente. Eu quase não falo, né, Luana? Não. Ai, Hoje a Edna tá quietinha. eu também tô achando ela muito quietinha. Acho que eu que estou falando demais. Mas o Olhar que Transforma, quando eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Humano, a gente fez esse projeto, que está rodando em Curitiba, ainda está rodando lá, que está atendendo 80 mil crianças da rede pública municipal, que estão matriculadas, todas as crianças de primeiro a nono ano, que estão matriculadas na rede pública municipal de ensino, vão passar por esse projeto. O que é? Mutirão oftalmológico dentro da escola, porque a gente pensa nas mães, a gente pensa nas famílias. Eu sei que essa família não vai pegar essa criança no sábado. No horário, né? Tá certíssimo. No horário da aula. Tem que casar com o horário da mãe, da família. Exatamente. Então, a gente tem que facilitar para todo mundo para conseguir atingir mais gente, né? Então, eu fiz questão que acontecesse dentro da escola. As 80 mil crianças, mais ou menos, estão sendo atendidas, né? Começou no primeiro semestre, agora vai continuar até o final do ano, a gente vai terminar todas as escolas, com um mutirão oftalmológico que faz uma triagem de diversas doenças. Não é só para ver se a criança precisa de óculos, é para ver também se ela precisa de óculos. Mas ver glaucoma, ver, enfim, as diversas doenças que podem acometer a visão, esses profissionais fazem ali dentro da escola. Se precisar de óculos... Escola municipal já tem a faixa etária? De primeiro ou nono ano. Se a criança precisar de óculos, escolhe a armação, o óculos é feito sob medida, a criança vai receber 2, 3 semanas depois, ela vai receber o óculos que ela escolheu na armação, que ela escolheu bonitinha, com o grau certinho para essa criança. E aí eu tenho ido para frente das escolas. Edna, eu vou te convidar para você ir comigo qualquer dia. Conversar com as famílias e conversar com as crianças. É a coisa mais linda desse mundo. É muito. Cada relato que a gente tem escutado, as crianças falando de... teve uma que marcou muito a gente, né, Isa? A Elisa, ela falou assim, eu não precisei de óculos, mas a minha amiga precisou. E eu achei muito bom, porque antes ela perguntava toda hora o que estava escrito no quadro. Agora ela não pergunta mais. Adorei. E às vezes nem a família notou. Adorei. Exato, às vezes nem a família notou. E assim, casos de glaucoma, casos de ceritocone, nunca sei falar essa palavra, já detectados nesses exames, só nesse ano, só nessas crianças. Ceratocone, se não me engano, é o enrijecimento da, não é? Eu sou engenheira.
Luana, da área da saúde aqui é só tu. Ei, Vai lá. Legal, então, foi um projeto que você fez dentro da secretaria ali. Isso. Uhum. Mas eu vou trazer uma lembrança que eu tenho de criança, eu estudei sempre na escola estadual, e a gente tomava vacina dentro da escola. E eu achava muito legal, na época da campanha de vacinação, lá dentro da escola. Então, a mãe autorizava, outra coisa que eu fiz dentro da escola foi o meu RG. Então, eu tenho essa lembrança, o meu RG, o primeiro RG eu fiz dentro da escola, e de tomar vacina. Em Curitiba, eu sei que a secretaria, quando tem as campanhas de vacinação, eu sei que em alguns casos eles vão para dentro da escola, também com autorização dos pais, esse projeto também do óculos, eu acho bem bacana, acho que é legal, facilita para os pais, isso, né? Porque aí eu penso, a intenção, né, de uma campanha de vacinação é vacinar. Então, vamos facilitar, né? A gente quer que... E do RG, olha só, quando eu estava na secretaria também foi outro projeto que a gente desenvolveu lá, até foi a diretora do departamento, a Michele, que teve essa ideia, e ela foi atrás da polícia, que tem, né, do Instituto de Identificação e tal, e vai acontecer também aqui em Curitiba. Dentro das escolas também. Dentro das escolas. Então, você viu, ó, esses dias que eu fiz, né? Quando eu estava lá na quinta série. Foi, ano passado. Ano passado. Faz uns 2 anos. Tão bonitinho o RG. Você vê, mas hoje facilitou muito, né? Eu tenho um filho de 15 anos, falei, filho, faça sua carteira de trabalho. Ele, mãe, como que eu faço? Falei, pesquisa aí, filho, eu não vou saber o site que você vai entrar. Fez tudo digital, tudo. Eu acordei 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, fiquei numa fila. Da Rua da Cidadania. E mais, credo, uma fila imensa lá. Viu, mas 15 anos, seu filho não bateu essa conta aí. Formal. Você tá se entregando, Lu. Você estava na quinta série ano passado, que é isso. Mas, ó, você tá falando que eu tô quietinha, mas é que, assim, eu tô deixando espaço para você especular mais, porque, assim, como eu já acompanhei mais alguns projetos, então eu tô deixando pauta livre para ti. Ela falou que vai me convidar para ir para a escola, eu já fui com ela em algumas ações, né? Verdade. Não vou falar nomes agora, porque eu sou ruim para guardar o nome dos lugares, mas já fui, algumas até foi bem emocionante. Não esqueço daquela menininha, uma menininha que pintou minha mão, inclusive, numa das ações. É verdade, lá na PACN. Isso, a menininha foi lindo. Portadora de câncer, pegou minha mão, tia, me dá aqui a sua mão, e foi lindo, mas... É verdade, a gente foi, era Dia das Crianças? Não me lembro. Era uma ação com crianças. Nossa, era bem... foi lindo aquele Foi bem legal. PACN. Mas assim, Lu, a Amália tem, enquanto vereadora, ela tem projetos que favorecem o comércio, a saúde, ela tem vários. Eu tô encurtando aqui porque, assim, já deu 1 hora de bate-papo. A gente não percebe, mas já deu 1 hora mesmo. Tá chegando 5 minutinhos para dar 1 hora. Vamos deixar o microfone aberto para ela falar um pouquinho, né, dos projetos que você tá agora. Exato. Agora você como candidata estadual. Então. É isso mesmo, né? Deputada estadual. Então, estamos aí nessa nova jornada, nessa nova batalha. Quando eu fiz a minha primeira eleição, minha primeira candidatura em 2018, eu defendi a educação. Em 2020, continuei defendendo a educação infantil e essa pauta foi aumentando, foi ganhando corpo, né? Daí veio o teste do pezinho, então eu passei para primeira infância, né? Saiu da educação só, mas foi para a primeira infância e eu acho que isso está crescendo cada vez mais, sabe? Eu tenho um olhar, assim, muito carinhoso e muito atento para a criança, principalmente. Eu acho que é uma fase que a gente tem que cuidar, né, das nossas crianças. E agora, para essa campanha de deputado estadual, o que eu quero levar para o Estado? Muita coisa do que a gente já defendeu no município, como, por exemplo, a ampliação do teste do pezinho. E na secretaria, quando eu estive na secretaria por 1 ano e 3 meses, a gente cuidava de diversas pautas: criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, migrante, política sobre drogas, conselho tutelar e todo o relacionamento com o terceiro setor que está dentro dessas áreas, né? Então, lá, por exemplo, a PACN, que a gente estava comentando aqui antes, é uma organização do terceiro setor, uma organização da sociedade civil. E eu me aproximei muito dessas organizações. E aí, como eu falei, né, que a pauta foi crescendo. Hoje, a minha pauta é o terceiro setor. Eu entendo que são pessoas, são as organizações da sociedade que fazem a diferença na vida das pessoas lá na ponta. Lá onde, às vezes, o poder público não consegue chegar. Muitas vezes, o poder público não consegue chegar. E essas organizações chegam. Então, o que eu quero levar para eles no Estado? Toda a facilitação de processos que a gente fez no município, eu quero levar para o Estado. Esse apoio, esse fomento para as organizações do terceiro setor, porque, afinal de contas, eu entendo que eles transformam vidas, né? Como que é o slogan de vocês aqui? Histórias que inspiram, insights que transformam. Além dos insights que transformam, as organizações sociais também transformam a vida de pessoas, a vida das pessoas. E eu acredito
que o poder público precisa ser parceiro dessas instituições. Assim como precisa ser parceiro do empreendedor, né? O poder público não pode ser uma pedra no caminho, não pode ser um empecilho, como foi para mim, por exemplo, quando eu fui empreender. Tem que ser parceiro, tem que dar a mão, tem que entender o que pode fazer para facilitar a vida do empreendedor, a vida das organizações da sociedade civil, porque dessa forma eu entendo que a gente vai estar chegando lá na ponta, lá no cidadão que está sendo atendido de forma mais assertiva e levando mais qualidade de atendimento para essas pessoas. Né? Então, é mais ou menos por aí. Se deixar, eu vou falando aqui. E a nossa campanha a gente tem trazido o slogan Pelo que Importa. Aqui, ó. Dá para ver aqui? Não. Pelo que Importa. Que é mais ou menos isso que eu falei, né? Eu brigo por coisas que fazem a diferença, que mudam a vida das pessoas. Então, se isso realmente importa, se essa é uma pauta que importa, pode ter certeza que eu vou brigar. Não importa qual pauta seja, se for uma pauta que muda a vida das pessoas, eu vou brigar. Teve uma água aí, Lu? E eu sou briguenta, né, Edna? Enquanto ela se recompõe ali, eu sou briguenta. Vou te falar que eu não desisto, sou determinada. Será que isso é sangue do Tortato, Edna? Essa determinação aí é sangue do Tortato, será? Olha, eu digo que a gente é tudo teimoso e cabeça dura, né? Então, eu acho que é por aí. Essa sou eu. Tudo teimoso. Melhor? Passou? Não. Não? Então fica aí, eu vou seguindo com mais perguntas aqui. Quem quer acompanhar o trabalho da Amália, onde que pode, as tuas redes sociais, questão, não sei se tem algum espaço também para os eleitores irem conhecer. Boa, Edna. Então, você me encontra em todas as redes sociais. Lá, o Sandro! Gente, Sandro, você... Sandro, palmas pro Sandro! Coraçãozinho para o Sandro. O Sandro arrasou demais. Todas as redes sociais, Amália Tortato. Tem TikTok, tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter. E todas elas, Amália Tortato. Ó, Sandro. Sandra arrasou! Coraçãozinho pro Sandro. E sim, a gente tem o nosso comitê, fica em Curitiba, na Ângelo Sampaio 814, na Félix Ângelo Sampaio 814, entre a Silva Jordim e a Iguaçu. Entre as duas ali, na Ângelo Sampaio, que é uma rua que é relativamente conhecida em Curitiba. Agora vai passar lá, não tem como não saber onde é que é meu comitê, que vai ter uma placa gigantesca lá com a minha cara. Uhum. Então é só passar no Ângelo Sampaio, entre a Silva e a Iguaçu, que você vai encontrar o nosso pessoal lá. Pode retirar material, ou manda pelo Instagram, pela DM do Instagram, manda lá, eu quero material, manda para mim, não sei o quê. Se for aqui perto, eu faço questão de entregar pessoalmente. Se for um pouco mais longe, a gente manda pelo correio, mas vai receber nosso material. Me ajude a chegar mais longe. E tem ideia de pauta, sugestão para mandar para a Amália? Manda tudo pelo direct do Insta. Pode mandar. A gente aumentou a nossa equipe que cuida das minhas redes sociais, justamente para a gente não deixar as pessoas sem resposta, não deixar as pessoas esperando. Então pode mandar lá no Insta que alguém vai responder. Então, Instagram, Amália Tortato, repete o endereço. Ângelo Sampaio 814. 814 sempre vai ter alguém lá para atender. E o número 30234. E o número 30234. Por quê? Porque rima com Tortato. Eu não tinha feito essa. Tô afogada aqui, vou ficar quieta. E qual que é a agenda agora? A pauta a tua agenda vai rodar o Paraná? Como que é? A gente vai focar Curitiba e região metropolitana, né? E vamos também para Telêmaco, que é minha terra natal, e região. Telêmaco e região e Curitiba e região. Aí alguma outra cidade que a gente tenha um pouco mais de entrada, aí eu vou também. Mas a princípio a gente deve focar aqui, Curitiba e região, e Telêmaco e região. Maravilha. Vamos para as perguntas dos... Ai, meu Deus. Dos espectadores. Você quer que eu siga para você se recompor? Isso, fica aí tranquilinha, bebe uma aguinha aí. Final de semana foi meio puxado, fiquei um pouquinho rouca e ainda tô me recuperando. Isso, mas fica tranquila aí, Lu. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar dos elogios aqui. O Valdemar comentou que agradece todos os dias a tua decisão, Amália, por ter entrado na política, que você faz a diferença. Obrigada, Valdemar. Então, teve mais um comentário aqui. A Tortato sempre honrando o voto dos eleitores. Boa sorte na caminhada. Obrigada. E vamos seguir aqui. O Hernani também está acompanhando. O João. O Lancer. Tem uma galera. E agora algumas perguntas que chegaram aqui para nós.
Na sua visão, enquanto candidata e também enquanto vereadora, um problema que precisa ser enfrentado com urgência aqui no Paraná? Achei que ele ia dizer um problema e que eu ia perguntar minha opinião. Eu fiquei aqui esperando qual seria o problema. Cara, eu acho que eu vou citar um problema que é muito recorrente aqui em Curitiba e em outras cidades do Brasil inteiro. Acho que no interior também tem, pelo menos nas cidades maiores do interior, que é a questão da população em situação de rua, né? Tá? É um problema que, cara, incomoda todo mundo e assim, incomoda não só no sentido de a pessoa estar ali incomodando, incomoda de ver, a gente não quer ver as pessoas nessa situação, né? Então, acho que é um problema que precisa ser enfrentado com seriedade e com parceria. O município sozinho não consegue. Precisa da ajuda do Estado, precisa da ajuda da União. A gente tem algumas decisões do STF, por exemplo, que limitam um pouco as ações dos municípios, mas a gente precisa ter coragem de enfrentar isso de frente e de encarar isso de frente e, enfim, buscar unidos uma solução, sabe? E não tem uma solução fácil. Se alguém disser para você, é só fazer isso. Não, não é. Não existe solução fácil para problema complexo. Mas os municípios precisam desse apoio do Estado e da União para conseguirem juntos, pelo menos, minimizar os estragos que essa população em situação de rua causa. E para eles mesmos, inclusive. Não estou sendo aqui, por favor, não me entendam mal. Sim. Mas, inclusive, para eles, a gente não quer ver as pessoas nessa situação. Né? Então, acho que é um problema que precisa ser enfrentado. Agora nós vamos para um ping-pong. Então, assim, uma pergunta e uma resposta rápida. Uma palavra, uma frase curta ali. A hora que você estiver recuperado, quer voltar? Pode fazer a primeira. Então, vamos lá. Uma qualidade indispensável para um bom político. Coragem. O que tem de político... Segura a palavra. Não está escrito no gibi. Meu Deus do céu, precisa de uma mulher para bater na mesa e falar, vai fazer, vamos fazer assim, acabou. E brigando até o final. Coragem, falta coragem para esses políticos, pelo amor de Deus. Uma decisão política da qual você mais se orgulha. Ai. Ela suspirou, quer dizer que é de várias. Eu, assim, é estranho falar isso, né? Mas eu me orgulho muito da minha carreira política. Dos projetos que eu aprovei, todos, assim, não tem um que eu tenha vergonha, por exemplo, pelo contrário, todos eles eu me orgulho. Quando faz um projeto, mais pessoas votam para esse projeto. Na verdade, todos tem que ter um core de votação, isso, é isso? É isso. E a maioria dos meus projetos, pelo menos os mais importantes, outros vereadores acabaram assinando junto. Eu fui a que briguei, eu fui a que fui atrás, eu fiz tudo. Mas outros vereadores acabaram assinando junto como autores. Até na última campanha, uma das primas nossas mandou, o vereador está dizendo que ele é o autor da lei de ampliação do texto do pezinho. E eu falei, mas ele não está mentindo, ele é mesmo, ele foi autor junto comigo. Eu que briguei, eu que fiz tudo, mas ele não está mentindo. A Adriana ficou brava, não é possível, não sei o que. Eu falei, não fique bravo, tá tudo certo. O importante é que foi aprovado. Então, eu acho que eu tenho orgulho de ter decidido entrar na política. Acho que foi uma decisão acertada, eu me encontrei, eu sou feliz fazendo o que eu faço, brigando do jeito que eu brigo, chorando do jeito que eu choro. Eu sou feliz, sou bem feliz. Se você pudesse mudar algo lá na Assembleia Legislativa, o que você mudaria? Aqueles políticos corruptos, safado, que tem que sair de lá, que envergonha o Paraná. Não tem freio na língua. Sabe? Em uma palavra, como você define sua pré-candidatura? Pode ser uma frase? Pelo que importa. Pode. Pelo que importa. Pelo que importa. É o que eu defino, assim. E sabe que a gente acabou contratando uma empresa para fazer esse diagnóstico, né? De quem é a Amália, o que eu defendo e tudo mais. E eles chegaram a essa conclusão de que é isso, né? Eu sou coração e eu sou briguenta. Então, essa frase resume tudo. Se uma pauta importa, eu vou até o fim para defender e para fazer acontecer. Agora vamos para a última. Coragem, inclusive. Aquela coragem que falta para os outros, eu tenho bastante. Vamos para a última pergunta. Se quiser gravar a resposta da última pergunta. Ai, que medo. Vamos lá. Que rufem os tambores. Por que o eleitor deve votar na Amália Tortato? Porque eu sou a melhor candidata que você vai encontrar. Pode pesquisar, pesquisa. Você não vai encontrar ninguém boa que nem eu. Boa! Que brigue que nem eu brigo, que faça as coisas do jeito que eu faço. Não vai encontrar. Correta, honesta, tudo certo, não faço nada de errado. E ainda, né, como se isso fosse, né, um diferencial, não deveria ser,
e ainda brigo pelas coisas que importam e tenho coragem e vou até o fim, determinação. Eu sou bem cabeça dura, Regina, é dos tortados, será? Então não vai mudar, então. Só falta ser taurina também. Eu sou escorpião. Ah, tá. E aí, Luana? Eu ainda estou me recuperando, mas eu amei a conversa. Eu também. Né? Gostei bastante de você, né, colocar bem na hora que eu me afoguei, que você falou então sobre, né, o teu projeto, né, dessa pré-candidatura, que é o terceiro setor. Aqui eu tenho bastante contato, tive muito contato com o terceiro setor aqui em Fazenda Rio Grande, e é o que você falou, é muito importante. É muito importante. Se porque você puder me abrir portas ali, eu com certeza, aceitando. eles chegam aonde muitas vezes o poder público não consegue chegar. Exatamente. Não é porque eles são diferentes, é porque eles são mais acessíveis para a população. É muito mais fácil eu ir numa ONG, onde eu sei que eu vou ser ajudada, do que eu bater lá na prefeitura, marcar uma horário com o prefeito, que não vai me atender muitas vezes, né? Então, tudo isso aí é mais difícil. Ou ficar dependendo, né, de algo que o poder público promove. Exatamente. Então, eles são... É espetacular o trabalho que eles fazem mesmo. E fico feliz que você, né, nessa tua pré-candidatura aí, você está falando e trazendo eles, é de fundamental importância. Com certeza. E tem várias emendas parlamentares que eles têm direito, se eles estiverem, né, todo regularizado. Então, exatamente. que bom. Isso foi uma das coisas que a gente facilitou na secretaria, sabe? Essa questão das emendas parlamentares municipais, né? Da estadual ainda é... Porque eles não têm, enfim, muitas ONGs não tem de onde tirar verba nenhuma. A maioria, né? Quando começa, então, até um ano, até eles se estruturarem, é trabalho voluntário mesmo, é de coração. Então, parabéns aí por ter essa visão, e desejo para você uma boa sorte, né? Obrigada. E conte com a gente aqui, né, Edna? Mais do que sorte, eu preciso de voto. Gostei dessa. Essa, ó, mais do que sorte, eu preciso de voto. Verdade. Se você só pela tua sorte, você não vai a lugar nenhum. Não, preciso de voto, preciso chegar nas pessoas, preciso que me ajudem. Não tem espalhe a palavra. Perfeito, é isso aí. Colocar a mão na massa, né? Mas eu gostei também bastante do bate-papo aí. Adorei. Acho que é importante trazer informação para as pessoas, né? E levar, porque às vezes... por um motivo ou outro, a pessoa não acaba não sabendo, não conhece. Não conhece, né? Isso, então a gente, como nós temos, né, nosso papel aqui de comunicadoras, né, então poder levar informação, né, Lu? Sempre é maravilhoso, né? Sempre é maravilhoso. A gente traz... é o que você falou muito bem no início ali, falou com relação à política, então não fique... eu não gosto, generalizando, né? Eu não gosto, é tudo ladrão, não presta, porque vai chegar agora, dia 5 de outubro, né? Você pode até anular teu voto, você é livre para fazer isso, mas exerça a sua função de cidadão, é muito importante isso. Então, conheça realmente, né, os candidatos, entenda um pouco da história, não generalize, é muito importante, porque a gente depende da política. Vote consciente, né, Lu? Vote consciente, não tem como, né? A gente depende da política. Exatamente. Né? Para tudo, na verdade. Para tudo. E quando eu entendi isso, foi que eu resolvi entrar na política. E, nesse sentido, eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa de trazer os candidatos. Pode assistir todos os episódios, você não vai achar ninguém melhor. Boa. Coincidiu, né, de você ser a primeira mesmo, não foi porque conhece a Edna, não. Na verdade, essa ideia, eu até vou trazer aqui ao vivo, hoje eu mandei a mensagem para a Edna, falei, Edna, vamos fazer um circuito só trazendo, né, os candidatos para a gente, já que a gente quer falar, aqui a gente traz informação, traz conhecimento. Por que não falar de política nesse período que é fundamental? Se a gente não vai ser a palavra agora. Se a gente não trazer essa informação, isso. Tá bom, vai passar. Mas se a gente tem essa porta aberta, que a gente pode trazer para quem está nos assistindo, quem nos acompanha, então que seja feito, né? Então vamos trazer e vai ter uma rodada aí grande de candidatos aí para você também conhecer um pouquinho mais. E assistam todos para vocês terem certeza. Você viu, né? Eu tô fazendo propaganda para vocês. Isso mesmo, certíssima. Certíssima. Como é que... Ai, meu Deus. Engajamento. Impulsecast. Fugiu o nome. Impulsecast. Achei que ela ia falar Não. Boa, Impulsecast. É isso então, Edna? É isso, então. Eu gravei o slogan de vocês e na hora de falar o nome... E gravou o slogan. Gravou o slogan certinho, né? Então, né, só reforçando o que a Lu disse, então a gente vai ter nas próximas semanas, vão ter mais candidatas aqui para poder falar das suas campanhas, né? Acompanhe, a gente vai ter só num dos dias que vai ser uma exceção, que já era uma agenda antiga, que era um artista, né? Que vem de fora, que já estava ali, mas vamos ter essa série.
e que também não deixam de ser histórias que inspiram e que ações que vão transformar, né, Lu? Com certeza. E também não esqueça, então, Amália, vamos compartilhar novamente o Instagram? Amália Tortato. Tortato, lá, ó. Sandro tá, ó. Tá ligadão, Sandro. Tá, ó, tem adesivaço sábado, das 9 às 17, lá no comitê, na Júlio Sampaio 814. Maravilha. Curitiba. E só lembrando também, você que acessar o site da TV O Repórter, www.reporterpr.com.br, o Impulso Cast agora passa lá em mais horários, você pode acompanhar os demais episódios, estamos fazendo reprises, né, Lu? Isso mesmo. Então, perdeu algum, de repente algum conteúdo interessante que quer compartilhar, acessa lá o site que está passando. E nossa rede social também, ImpulseCast, lá você encontra tudo, né, pelo Instagram, veja, tem alguns cortes que a gente faz e conheça um pouquinho mais, né, sobre o nosso programa aqui. E é isso, né? Eu adorei o bate-papo, Amália, adorei conhecer você, né? Não conhecia você, foi um prazer mesmo. Gratidão por você ter se disponibilizado a vir, né? Eu sempre falo e repito aqui, nosso tempo é o que a gente tem de mais precioso e você, né, colocou essa 1 hora aí à disposição para vir falar um pouquinho e contar da sua história. Obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Olha lá, o Sandro tá colocando nossas... O Sandro hoje tá aqui, tá, gente? Olha lá. Rede particular, pode seguir, aberto, aí você vai ver tudo, a entrevista, corrida, a gente teve uma corrida totalmente beneficente, que apoia o terceiro setor, uma ONG aqui de Fazenda Rio Grande, foi um sucesso, foi no domingo. Tem podcast, tem um pouquinho da minha vida pessoal também, e aí eu tenho a Emagrecentro, que é a minha vida também, Vamos ver que se é a vai minha clínica aqui em Fazenda Rio Grande, Emagrecentro Fazenda Rio Grande, e ali você também vai conhecer um pouquinho mais, talvez um pouco mais sobre a minha pessoa ainda, né, Gina, que eu tô sempre ali na rede social. A Luana é o Luciano Hang da Emagrecentro. Amém, eu queria ter a conta do Luciano Hang. Ué, tô profetizando. Recebo. Sandro, lá agora é eu, gente. Edna, isso mesmo aí, ó. A Edna gerando você vai encontrar de tudo um pouco nessa Edna aí, hein? Não, agora tem mais, falando um pouquinho mais do consórcio, mas também tem as matérias que às vezes eu faço para a TV O Repórter, que a gente vai para alguns eventos aí, tô dando um suporte, mas basicamente falando de consórcio, de vendas, compartilhando também um pouquinho do dia a dia, né, Lu? Isso aí. É isso aí. Arrasando todo dia. Tamo aí. Gerando entretenimento às vezes, né? Faz parte também. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigada. E, se Deus quiser, na quarta-feira que vem, nós se encontramos novamente. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.